Como estão todos? Espero que todos estejam bem. Estamos iniciando o nosso segundo webinar da série IED Restart, uma série que foi pensada para discutir temas que são importantes para o nosso momento que a gente hoje está participando, né, por essa crise de saúde que a gente tem presenciado e que tem tido vários desdobramentos, mas, acima de tudo, sob o ponto de vista do tema e da relação, da importância das soluções digitais no nosso dia a dia, né, como um efeito primeiro aí dessa onda de mudanças que nós estamos enfrentando. Então, o que nós temos hoje é um webinar dedicado a trabalhar esse tema da nova amplitude das soluções digitais no nosso dia a dia. E me parece notório falar, acho que todo mundo aqui tem uma experiência real do que está acontecendo, né, na sua própria empresa ou na sua própria relação de família, até a respeito do uso dessas soluções. E esse webinar, nós assim, pela importância e pelo impacto que ele tem trazido nas nossas vidas, a gente tomou a decisão de dividir em dois blocos, né? Um primeiro bloco para trabalhar a questão do empreendedorismo, né, de maneira geral. Então, os negócios e o empreendedorismo, de que maneira os negócios e o empreendedorismo, e de maneira geral, foram afetados por essa nova onda e essa dependência das soluções digitais que a gente está hoje vivenciando, né? E num segundo bloco, que ele vai se iniciar aqui às 18 horas, nós vamos trabalhar o tema dos aprendizados e de como nós já podemos identificar que alguns hábitos deverão ser repensados para o futuro próximo. Hábitos que são baseados nessa experiência recente, mas também pela questão do funcionamento e desse movimento de imersão e quase que dependência que nós estamos sentindo a respeito dessas soluções hoje, né? A pergunta central do nosso encontro é: qual que é esse novo marco de equilíbrio? Qual que é o novo marco de equilíbrio dessa relação online e dessa relação presencial, né? Claro que, nesse primeiro momento, nós só tínhamos o digital, então, nós praticamente se baseamos em todas as soluções já existentes para conseguir fazer com que nosso negócio e o nosso trabalho continuasse acontecendo, mas, de maneira geral, a gente entende que, de uma certa forma, do ponto de vista humano, isso não é exatamente um equilíbrio interessante do ponto de vista de vida pessoal e vida profissional. Então, essa é a nossa grande pergunta desse encontro de hoje, que é uma pergunta que a gente espera trazer algumas contribuições, alguns pontos de vista que façam, enfim, a gente repensar essas relações daqui para diante. E nesse primeiro bloco, nós temos uma presença muito especial, né? Nós temos a Natasha, que ela vai trazer para a gente a experiência da Cielo, né? E como que a Cielo hoje tem se comportado a respeito desse tipo de soluções, né? Num segundo momento, nós vamos ter o Robinson. O Robinson também, ele é nosso professor do IED, né? Ele é professor do curso de Design de Interação, ele é doutor em Design de Interação, hoje ele é responsável pela parte de pesquisa e desenvolvimento do Magazine Luiza, justamente dessas soluções digitais, então ele vai poder trazer para a gente um olhar acadêmico e também um olhar do profissional que está hoje se destacando, numa empresa que está se destacando, assim como a Cielo, no momento que a gente está vivendo. E no terceiro momento, nós vamos ter o Luciano Araújo, que é um arquiteto de formação, mas que tem uma experiência internacional em termos de formação, coach, e tem trabalhado em algumas iniciativas, né, de empreendedorismo ligado ao MIT, né, justamente fazendo a ativação desses bootcamps para resolver o problema do Covid, ou pelo menos gerar um banco de ideias para esse tipo de solução. Os nossos convidados, né, eu vou pedir para que eles se apresentem rapidamente, começando por essa ordem, a Natasha, depois o Robinson e depois o Luciano. E a primeira pergunta é, além de se apresentar, falar um pouquinho de vocês para a gente, falar de como que vocês perceberam essas mudanças nesses últimos 3 meses, né? Como é que foi, né? Quais são as mudanças que vocês destacariam, né? Que foram muitas, né? A gente tem a impressão que quando está falando de 3 meses, parece que, na verdade, tem quase um ano de vivência aí, mas, na verdade, o que emerge aí, quando eu faço essa pergunta para vocês, do que foi mais importante desse novo período que a gente está vivendo, dessa relação tão intensa com as soluções digitais, praticamente 12 horas por dia, 14 horas por dia, né? Começando com você, Natasha. Então, vamos lá.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do IED. Para a gente da Cielo, representando aqui o time inteiro, é um prazer. Então, muito obrigada. E vamos contar um pouquinho sobre a Natasha. Eu sou líder, e aí essa liderança é super recente, acho que não deu nem tempo de atualizar agora. A gente ganhou faz 2 semanas a liderança de CX dentro da Cielo, e é super legal contar isso, que CX dentro da Cielo está debaixo de uma estrutura de design. Eu sou formada em design, sempre trabalhei com design e vou continuar trabalhando com design. Design realmente é o que faz o meu coração pulsar mais forte, e é muito legal ver ao decorrer dessa carreira, como que o design vem ganhando cada vez mais espaço e participando, sim, do core, da estratégia dos mercados. Quando você me pergunta sobre o que mudou para a gente, o nosso trabalho, como foi essa adaptação, eu acho que, antes de tudo, acho que muitas pessoas vêm discutindo como é que o Covid realmente foi a transformação digital que, para muitas empresas, deu aquela acelerada. E tirando até um pouco esse clichê dessa frase, eu acho que dentro da Cielo teve um fator humano muito importante, que realmente a gente conseguiu acelerar muitas coisas e destravar muitas coisas, usando, claro, algumas metodologias que a gente acredita que a metodologia está ali para te ajudar e não para engessar processos, mas a gente conseguiu avançar e criar coisas que, se a gente fosse pelo caminho normal, ia demorar meses ou talvez anos, e a gente conseguiu fazer de forma muito rápida para ajudar o nosso cliente, porque realmente era aquele momento, a gente precisava ajudar a dor dele e continuar a fazer com que ele conseguisse vencer e vender e não fechasse as portas. Então, é um pouquinho disso que aconteceu na Cielo. Que ótimo, que bacana. Robinson, por favor. Oi, Fabiano, Natasha, Olá. Luciano e pessoal que está aí assistindo a gente. Meu nome é Robson Santos. Muito legal estar aqui nesse bate-papo, né? Como o Fabiano comentou, eu sou professor do IED já há alguns anos, no curso de Design Estratégico e também no curso de Design de Interação. A minha formação também é em Design, né? Formei quando o curso ainda se chamava Desenho Industrial, né, naquela época, e tenho atuado também ao longo de toda a minha vida com pesquisa e projetos profissionais em design. Muito voltado para a questão da interação humano-computador, ergonomia e usabilidade de interfaces, que é o meu foco, e ultimamente mais voltado para projetos de produtos digitais. Então esse tem sido o meu foco, pesquisa e desenvolvimento em produtos digitais. E atualmente também estou aqui trabalhando no time de pesquisa e desenvolvimento do Luiza Labs, que é a área de tecnologia e inovação do Magazine Luiza. Bom, então, dito isso, né, eu percebo que esse tempo recente, né, que a gente está vivendo é bem interessante, porque no início do ano a gente estava muito focado em projetar futuro, né? Futuros próximos, futuros de médio prazo, futuros longos, e o futuro arrombou a nossa porta. Ele nem bateu, ele arrombou a nossa porta sem dar muito aviso. E o que eu tenho percebido é que a gente agora está muito falando em teletrabalho, educação à distância, conferências virtuais, etc. Mas eu parei para refletir que isso não é novidade. O que aconteceu mesmo foi essa conjugação de fatores que nos empurrou para essa situação. Sim. Então, eu sempre falo assim, que a gente lia lá nos anos 90, né, o Pierre Levy, né, Domênico de Masi, esses caras todos dizendo que no futuro haveria o teletrabalho, que o design teria um impacto muito importante no futuro. E agora a gente vê a maioria das pessoas realmente se conectando por meio de plataformas e ferramentas digitais. Né? Então, em todos os níveis, no nível interpessoal, no nível profissional, né? No nível de estudos, né? E pesquisas também. E falando em termos rapidamente de impactos na companhia, né? No Luiza Labs, que é a área de tecnologia, e no Magazine Luiza, foi muito interessante, porque nos permitiu muito rapidamente colocar no ar coisas que já estavam num plano um pouco distante. Né? Havia assim, planos de entrar na categoria mercado, por exemplo, mas isso não era prioridade.
Só que a gente percebeu, olha, as pessoas agora precisam fazer compras de itens de mercado e os prazos que os mercados dão são muito longos, entrega, sabe, em 3 dias, em 18 dias, e a gente tem uma logística muito ágil. Então, entramos nessa categoria. Então, esse é um dos exemplos também que dá para ilustrar como do meu ponto de vista, nós já estávamos, nós enquanto humanidade, eu diria, né, porque a gente sempre tem medo da próxima peste, do próximo terremoto, e nós já tínhamos, né, o ferramental para nos ajudar a começar a enfrentar esse momento. Né? Sim. Bacana. Então, acho que para começo de conversa é isso. Foi uma transformação transversal, né? Claro que você, quando você atua nesse nível de transformação digital, você gera desdobramentos em todas as áreas e, ao mesmo tempo, cria, né, testa a eficiência dessas áreas também. Então, esse ponto que você trouxe da logística é bem interessante, né? Que a gente não necessariamente associa isso diretamente como uma questão de uma vantagem, mas o fato de você já ter a logística resolvida e acelerar a questão digital, isso aumentou a amplitude. Muito legal. Luciano Araújo, vamos lá. Olá, boa tarde. Bom, obrigado pelo convite, fantástico estar aqui com esse time, com essas pessoas aí, estou super curioso em ouvir mais. Né? Falando um pouquinho de mim, eu sou arquiteto, acabei mergulhando na área do design desde o começo, realmente foi a minha motivação aí desde o começo, né, trabalhando com escritórios importantes, com marcos aí, referências como o João Carlos Calduro, Ludovico Martino, e durante a minha carreira eu acabei navegando por diversas áreas, né? E de uma maneira, agora vendo o caminho de volta, né, conectando os pontos, eu venho navegando no universo da inovação há bastante tempo e acho que o principal, e acho que falando do impacto, né, quando você tem uma trajetória que é multidisciplinar, né, e que sempre muito ligada a um tipo de trabalho que já me puxou para um trabalho internacional, para um trabalho com times interdisciplinares e multidisciplinares em indústrias que são já pulverizadas ou que têm uma capilaridade grande, eu vinha, de certa forma, usando essas ferramentas. Mas, sem dúvida, o que foi falado, eu estou totalmente alinhado. Acho que o que a gente tem agora é uma coisa seríssima, né? Tem coisas muito fortes acontecendo, né? A gente está falando de vidas humanas. E o que eu percebo é que a gente vive como se fossem 10 anos em um, né? Como o Robson colocou, coisas que eram médio prazo, futuro, ou que às vezes nunca chegavam numa pauta, mas para agora, ela não é para agora, né? Ela é para ontem. Né? E isso, acho que tem um fator muito importante que e essa é a minha sensação, que é aprender a usar os recursos que nós já temos. Né? Acho que a gente já estava num ponto, né? A humanidade já está num ponto em que isso é possível. Né? A gente está aqui falando com pessoas que podem estar em diversos estados ou até em outros países e podendo passar um tipo de mensagem que isso há 5, 10, 15, 20 anos atrás seria uma coisa completamente não popularizada ou não democrática, né? Seria uma coisa que exigiria um outro tipo de estrutura. Então, eu acho que é isso. Do ponto de vista tanto pessoal quanto profissional, já usava, tinha essa vivência, venho de uma área que já era ligada ao Open and Digital Learning, eu já tinha realmente uma bagagem, sempre fui apaixonado por isso e sempre fui apaixonado em como tornar isso mais humano. Todo mundo que está vivenciando isso a gente vai falar mais para frente um pouquinho, provavelmente. Sim. Mas é isso, acho que o principal é essa primeira impressão. Ótimo. Só fazendo uma
uma pequena correção de rota aqui importante, né? Nós tínhamos previsto para esse workshop, né? Esse webinar, a presença do Thiago Grick também, né? O Thiago Grick é o nosso parceiro, ele ajudou a gente a montar esse trabalho todo, e vocês perceberam que ele não está conosco, né? Ele, infelizmente, ele teve um problema de saúde familiar, justamente na noite de quarta-feira, e aí ficou impossibilitado por uma questão de atenção com a sua família, que é completamente compreensível, né? E toda a parte de interação, e ele estava antes desenvolvendo com a gente, para a gente conseguir criar uma experiência um pouco mais envolvente desse webinar, né? Nós vamos transferir para um próximo webinar e decidimos manter esse tema como um tema importante, porque ele tem uma relação de urgência, mas não podia deixar de agradecer ao Thiago. Acabei passando no início não fazendo isso, usando aqui o momento para corrigir o quanto antes. Agradecer ao Thiago, né, todo o empenho que ele teve com a gente nessas últimas 2, 3 semanas para trazer justamente, fazer esse encontro acontecer, e ele ajudou também para a gente organizar todo esse conteúdo da maneira com que a gente está hoje já trabalhando aqui. Então, Thiago, super obrigado e força para você aí. E retomando, então, nossa história, quer dizer, a gente percebe que praticamente as soluções já existiam, como o Luciano trouxe, né? As soluções de interação que a gente está hoje partilhando e dependendo delas, elas já existiam, até se eu estiver enganado, por favor, me avisem, mas não surgiu exatamente nada novo nesse campo, a gente está usando as ferramentas que já existiam, só que no nível de intensidade muito maior, né? Mas um ponto que a gente chegou a discutir bastante com o Robson, perdão, do Magazine Luiza, foi a respeito do quanto a gente hoje está conseguindo conectar peças que antes estavam disponíveis e que, na verdade, acaba por, né, no momento anterior à crise, nós não percebíamos isso como disponível pura e simplesmente, ou a urgência dessa solução não existia. Então, o quanto esse momento foi importante para trazer algumas conexões. E é um pouco dessa linha de pensamento, né, que eu jogo para a Natasha, trazer um pouco da experiência da Cielo. A Cielo teve um movimento bem interessante, que se chama movimento justamente de Onda Azul, né? E, enfim, outras iniciativas que foram baseadas e desenvolvidas durante esse período, né? Durante esse momento, e trouxeram um resultado que já fica, né? Então, para falar um pouco desses exemplos, Natasha, você pode trazer para a gente essa vivência que vocês, essa experiência que vocês acumularam aí nos últimos 3 meses com esses projetos? Claro. Em conversas, eu dei um exemplo muito legal que aconteceu, que foi um movimento que a Cielo organizou, e ela já vinha fazendo esse movimento há algum tempo, para escutar o cliente, para acompanhar um dia de rua, como é que é essa abordagem, quais são as dores, como é que está ali junto com os nossos clientes, vendendo e tudo mais. E o Covid chegou e a gente se perguntou se era o momento de fazer ou não. E foi muito legal que toda a empresa, ela se motivou a fazer esse movimento de forma virtual. E foi um dia, 8 horas por dia, desde de manhã até à tarde, que todos os funcionários foram convidados. E imagine que a Cielo tem presença no território do Brasil inteiro. Todos os funcionários da Cielo foram convidados da matriz, do escritório, a fazerem duplas com a nossa equipe comercial e exatamente entrar em contato com o nosso cliente, perceber qual é a dor do nosso cliente, saber ali com as ações que a gente tinha organizado, igual o Fabiano falou, de montar melhor as peças, realocar melhor as peças, agrupar para mostrar um novo valor, como que isso poderia ajudar. Que a Cielo também, assim que aconteceu o Covid, a gente montou uma ação muito grande que a gente tentou democratizar ao máximo que o cliente conseguisse vender de forma virtual. E aí, quando a gente fala disso, a gente basicamente dividiu em 3 grandes etapas. Então, a gente teve parceiros chaves para divulgação. Então, por exemplo, o WhatsApp Business, o Sebrae nos ajudaram muito para fazer essa divulgação de forma democrática, que não necessariamente o nosso cliente
precisa ter um e-commerce, eu tenho condições disso, então ele conseguiria divulgar nos canais. Sim. E também a gente tem esse pilar muito grande do pagamento digital, que era uma solução que a Cielo já tinha, mas ganhou muito mais força porque a gente conseguiu uma sinergia de delivery muito grande com uma parceria com a Log, e a gente conseguiu fechar esse pacote de soluções, então, de divulgação, pagamento digital e delivery de uma maneira muito rápida para oferecer para os nossos clientes, para realmente atender essa dor. Então, esse é um dos exemplos que aconteceu na Cielo, e foi muito legal conviver com o nosso cliente, escutar ele e trazer esses insumos para dentro de casa. Acho que esse é um dos maiores ganhos, que talvez a solução não precisa ser a mais mirabolante, a mais tecnológica, mas precisa ser a solução que atende a dor daquele cliente. Sim. E você colocou um ponto interessante quando nós estávamos conversando sobre esses cases, né, que é essa questão da democratização da tecnologia, ou seja, levar em consideração as limitações de rede, por exemplo, que existem no Brasil. E você colocou um lema que eu achei interessante, né, que vale trazer, que é o quanto aquele negócio é o sonho do cliente, né, e respeitar Sim. esse sonho por meio desse processo de aproximação dele para vocês. Foi fundamental, né? Sim, não é somente um cliente, um número. Quando a gente fala com os nossos clientes, principalmente, o sonho dele, é a condição que ele tem de colocar comida na mesa dele. Então, a gente tem que respeitar muito isso. E isso realmente motiva todos os funcionários da Cielo, assim como um todo. Por isso que eu falei que o fator humano para a gente foi muito importante. Bacana. Robson, trazendo um pouco agora do trabalho que vocês estão desenvolvendo, né, no Laboratório de Inovação do Magazine Luiza, né, você comentou de pelo menos 2 iniciativas, né, essa de você praticamente transferir aquela solução de venda, né, totalmente digital que existia na loja, né, onde você já o vendedor conseguiria fazer uma venda em vez de 20 minutos, em 7 minutos, transferir isso de um ambiente de loja, conseguir levar essa solução para a casa do vendedor, para que o vendedor pudesse estabelecer essas relações, né, com o seu cliente, enfim. E também o projeto que você comentou de ativação dos parceiros que ficam no contexto, né, próximos à loja do Magazine Luiza, né. Seria bem bacana você trazer um pouco para a gente mais informações, enfim, as experiências desse projeto. Sim, perfeito. Nós tivemos olhando um pouquinho assim sobre o papel, né, como o Magazine Luiza, enquanto companhia, se posiciona, né, no Brasil, existe uma intenção da companhia que é de digitalizar o Brasil, né? Isso é algo que está mesmo tá dentro da empresa. E começar essa digitalização por dentro de casa. Então, ter boas soluções, ter bons profissionais e também levar isso para os pontos de venda. Então, há alguns anos foi criada uma solução que foi pioneira, né, que era o Mobile Vendas, que é uma ferramenta que permitia que o vendedor conseguisse atender o cliente e reduzir drasticamente o tempo, né, de permanência ali na própria conversa. Porque quando a gente vai numa loja física, né, tem aquele processo tradicional, onde você entra, encontra o produto, vai até o vendedor, ele te dá o pedido, você vai ao caixa, paga, vai ao pacote, retira, né? Então tem todo esse processo que já está mapeado. E com o Mobile Vendas, o que se conseguiu foi permitir que o vendedor atendesse o cliente, tirasse o pedido, realizasse o pagamento, e isso reduziu, assim, sabe, de 20 minutos de tempo de espera para 7, 5 minutos de transação, né? Então, isso foi um grande salto na época para o Magazine, e alavancou muito as vendas e tudo mais. Porque sempre se prezou muito pelo ambiente digital, pelo ambiente físico, né? E-commerce e loja física, considerando o Magazine enquanto plataforma, né? Esses são 2 pilares que sempre caminham muito juntos. Porém, com o fechamento das lojas, que aconteceu de um dia para o outro, né? A própria liderança da companhia decidiu que fecharia todas as lojas, mesmo naquelas cidades em que não ainda havia sido decretado a quarentena, né? O fechamento completo, por uma intenção muito justa de preservar a saúde e a vida dos colaboradores. Então, a intenção é assim, não vamos colocar ninguém em risco, vamos fechar as lojas,
porém, a gente precisa continuar com a venda. E aí foi desenvolvida uma solução muito rapidamente, o time de tecnologia foi muito ágil, de permitir que o vendedor conseguisse realizar uma venda remota com estoque de loja ou estoque de centro de distribuição, porém sem estar na loja. Então, sim, essa história de conectar pontos, né? Já havia uma iniciativa que era o Maga Local, que era o uso de redes sociais, né, para criar as páginas das lojas. Os vendedores já tinham os seus clientes, a sua base de clientes, os seus contatos. Então, cada vendedor poderia acionar os seus clientes, os seus contatos, poderia fazer posts em redes sociais. O time de design até desenvolveu um templatezinho, sabe, com a foto do vendedor, para garantir que ele realmente aquele link era um link confiável. E isso foi muito interessante porque isso manteve o ganho de loja, se não quase igual, até superior ao ano anterior, no mesmo período. Porque houve esse esforço aí e também os vendedores se engajaram, eles sabiam que eles faziam um papel importante dentro desse contexto. Sim. Então, esse venda remota foi muito interessante. Aquela história que o Fred sempre fala, né, que fizemos o que era para ser feito em 5 anos, fizemos em 5 dias quase, que entre tomar a decisão, fazer o desenvolvimento, colocar no ar o piloto, foi assim muito rápido. E agora, essa é uma das soluções que realmente vai servir para sempre, né? Além do aprendizado tecnológico, também gerou-se aí uma ferramenta muito poderosa de transações, né, para viabilizar transações dentro da companhia. Esse é um exemplo assim que eu acho lindo, né, os dois. Um outro exemplo também que é muito, muito, muito bacana, foi muito também comentado na mídia, foi do parceiro Magalu. Já havia uma plataforma há alguns anos chamada Magazine Você, onde pessoas físicas poderiam ser divulgadores da marca e ganhar uma comissão. Já estava rolando há alguns anos, né, esse projeto, e havia algo em paralelo chamado Parceiro Magalu, que era para habilitar que pequenos varejistas conseguissem, então, fazer vendas online. Mas, assim, a gente não está falando de médio, grande, é do pequeno, que não teria mesmo condições de fazer uma venda online. Então, essa plataforma que já estava em desenvolvimento, ela também foi super acelerada, assim, nos meses logo no início, né, março, abril, foi colocada no ar com campanha em televisão e tudo mais, e houve uma adesão muito grande. E o mais interessante é que esse cuidado com todas as peças do ecossistema, né? Então, sim, o negócio tem que ser sustentável, tem que se manter, porém ele não pode se manter de maneira injusta. E para que ele não se mantenha de maneira injusta, eu tenho que habilitar os diversos pontos da cadeia, né? Seja o pequeno varejo, seja o vendedor, o cliente de e-commerce. Por exemplo, a categoria mercado que não estava nos planos para 2020, né, quando a gente percebeu que essa era uma necessidade, entrou a categoria mercado no e-commerce, né? Então, são 3 exemplos assim, que eu acho que são muito representativos, né, do que vivemos nesses últimos tempos. Bacana. E essa experiência, até para quem está participando com a gente, né, assistindo via YouTube, essa reflexão, né? Muitas vezes você já tem todos os elementos à mesa, quer dizer, já tem todas as soluções, mas o que talvez esse momento de crise traz é a oportunidade de revê-los e gerar essa conexão para que gere esse nível de eficiência, né? E é muito bacana perceber o quanto, tanto a Luísa, né, representa o Magazine, e também se tornou uma pessoa que me parece com um discurso de muito bom senso nesse momento, né, do seu ponto de vista da liderança que ela consegue desenvolver, tanto da liderança feminina quanto na liderança empresarial. Ela trouxe muito essa reflexão sobre o trabalho, para pensar nas pessoas, né, esse equilíbrio de manutenção do emprego, né, dentro do possível. De uma certa maneira, isso ajuda a gente a trazer também uma intenção, acho que um engajamento para que o time continue, né, gerando essas soluções, essas conexões a partir desse novo desafio. Muito bacana. Eu diria até, Fabiano, desculpa, só para... a gente sempre fala, a gente que trabalha com design, né, a gente sempre tem aquele bordão do design centrado no usuário. Sim. Né? Então, também existe a tecnologia centrada no usuário e o negócio centrado na pessoa. Não só no usuário, mas no ser humano. Então, eu penso que essa é uma evolução, né? Quer dizer, o design centrado no ser humano, a tecnologia centrada no ser humano e o negócio também centrado no ser humano. Né? Eu penso que esse que é um caminho que é inevitável. Perfeito. Muito bacana. Luciano,
A respeito da tua Muito bom. experiência liderando aí esses times de startups, criando soluções para a Covid, conta para a gente um pouco da sua experiência. Eu acho que o principal, né, do que eu venho vendo, tanto como consultor em diversas indústrias, mas eu acho que o que traz mais a noção de escala, né, e de como a gente tem aí um repertório de ferramentas para atuar em cima de problemas, né, e em cima de situações e observando realmente o aspecto humano, né, como o Robson colocou. Esses challenges, né, que aconteceram, a gente está no 5º challenge que o MIT está promovendo. Foram 2 que a gente chamou de Beat the Pandemic. Eu atuei como mentor, mas a gente está falando de programas que, durante um fim de semana, a gente junta 2.000 pessoas online, né? E imaginam como é você organizar e fazer, né, um processo completo, né, desde uma definição de um problema até realmente um desenho de um draft, um rascunho de uma solução em 48 horas. Né? Isso, obviamente, já é feito em diversos formatos, sejam sprints, bootcamps, hackathons, etc. Mas o desafio foi realmente fazer isso numa escala nova. E o que é muito interessante, que aí é aquela coisa de você fazer e aplicar o que você ensina, né? Que é o quê? Colocar em prática e prototipar e aprender e no próximo fazer de uma maneira distinta. O que é muito interessante e o que me chamou a atenção é que eu percebi ali, além da energia, né, que você tem normalmente dentro desses processos, quando são face a face, a energia ela existe também no meio digital. E a gente está falando de 70 nacionalidades, né, com fusos horários distintos, e o ferramental ele tem que ser hackeado, no final das contas. Né? O que a gente usou como plataforma, em um ou em outro, a gente foi realmente levando isso, né? Eu, como mentor, pude observar isso de uma maneira muito interessante, porque eu conseguia ver o lado do time mais de organização, os times que estavam realmente aplicando isso e a inter-relação dos mentores. O que eu trago aí de referência é que é uma maneira nova de você gerar como se fosse uma empresa de consultoria internacional instantânea. Né? É uma coisa assim realmente mágica, né? Você vê essa possibilidade, né? E toda aquela coisa de você ver dashboards, inteligência artificial, staff on demand, né? Ou seja, você ter essas palavras bonitas, né, que você ouve como uma coisa de futuro, né, elas sendo aplicadas e trazendo um tipo de ideias no bom sentido, já mais maturadas, num período de tempo muito curto, e é o que a gente precisava e precisa nesse momento. Então, a minha impressão e a minha percepção é que esse tipo de interação já evoluiu muito, né, do que a gente vinha antes tendo como uma coisa experimental. Eu já havia participado de programas e adaptações de programas dentro do MIT que usavam essa lógica, né, de eventos online, com mentores, tentando deixar mais humano, mas a escala que isso tomou nesse momento e com resultados, isso demonstra que tudo isso que a gente aplica e que sabe sobre design thinking, human-centered design, eles realmente têm uma capacidade de promover e catalisar essas interações, e isso é o que me motiva nesse momento. Então, assim, eu vi isso em diversas indústrias, agrícola, educacional, na medicina. Realmente é um período que eu estou bastante ativo, porque são coisas que eu vinha
trabalhando e que, nesse momento, elas estão com um nível de demanda máximo. E, novamente, buscando o quê? Todo mundo deve estar percebendo que ficar 8 horas em reuniões digitais é uma coisa que drena você de uma maneira específica. Isso tudo está sendo mapeado, rastreado, e aí que entra realmente a capacidade de aprender durante o processo, né? Você sempre tem um ciclo aí de criatividade em cima do que foi identificado. Acho que é isso. Legal, legal. Agora, Natasha, trazendo e fechando um pouco nossa linha do tempo, né? E sobre o futuro, assim, desse aprendizado todo que você comentou, né? Você comentou também que existe a iniciativa que é o Cielo Garage, que, enfim, trabalha com startups também, aí conecta um pouco com o que o Luciano falou. Mas esse tema do trabalho remoto, né? Nós conversamos sobre isso, né? Se efetivamente agora todos voltam para o ambiente físico ou parte somente deve voltar, né? E, enfim, como é que continua esse trabalho remoto na tua visão? E esse aprendizado todo, esse resultado todo que vocês conseguiram desenvolver nesses 3 meses, o que isso já aponta como caminho para o futuro, que deve ficar e algo que a gente deve ter mais atenção para pensar como melhorar, pensando em termos de experiência, né? Se a gente olhar realmente para o futuro, eu acho que o digital ele veio para ficar, isso ninguém tem dúvidas. E eu acho que se alguma empresa ainda se questionava do trabalho remoto, como ia funcionar, agora não tem mais jeito, todo mundo sobreviveu. Quem conseguiu fazer o trabalho remoto, infelizmente, foi uma lei da sobrevivência. Eu acho que cada vez mais o trabalho vem a ser híbrido. Acho que tem empresas aí, principalmente do setor financeiro, que também já declararam que vão continuar com o trabalho remoto. E aí a gente tem que entender como é que vai ser a estratégia de cada um. Eu acredito muito que na Cielo muitas coisas funcionaram. Acho que na Cielo a nossa área, por exemplo, a área de design, ela não teve queda de performance, a gente se reinventou, a gente usou muitas ferramentas, a gente facilitou muito, e eu acredito muito também nesse poder que o design tem, principalmente na indústria financeira, de trazer essas novas experiências e de reinventar processos que antes estavam mais travados. E ainda bem que existe design e que existe um peso muito forte de design na indústria financeira. Só, Natasha, conectando com uma pergunta que está aqui no chat, justamente falando sobre isso, né? Acho que combinou muito bem com a tua fala agora, que é o Fabiano Braga. Ele coloca o seguinte: a Cielo ou o Magazine Luiza, ou os dois, né? Também depois o Robson pode retomar isso, tem trabalhado em soluções de bancarização e acesso a meios de pagamento para consumidores. Então, só para engatar aqui no seu assunto futuro. Ótimo. Sim, do nosso lado, sim. Inclusive, é um dos produtos que a gente tem mais aposta para o futuro mesmo. Ele se chama Cielo Pay. E o que é o Cielo Pay? É um aplicativo que tem dentro dele, não é a única funcionalidade, tá? Porque ele tem essa visão mais de ecossistema mesmo. Ele tem uma carteira digital dentro dele que você pode ser bancarizado ou não. Você consegue colocar dinheiro, por exemplo, dele via boleto. E ali ele te dá um cartão virtual e um cartão físico chega para você, então você dá esse acesso para o cliente, né? Você consegue bancarizá-lo de alguma maneira, democratizar esse acesso, e ele é um app muito inteligente, multifuncional, de uma maneira que ali você, como lojista ou como consumidor, você consegue gerar boletos, você consegue gerar links de pagamento para cobrar talvez alguma pessoa, você consegue mandar, fazer transferências pelo WhatsApp, e você também consegue fazer links de pagamento, de cobrança ou de recebimento por QR Code também. Então, ele já ali, numa solução de um app na sua mão, você tem um mar de possibilidades
que te dá autonomia para consumir ou até mesmo para empreender, como você achar que deve melhor trabalhar. Então, a Cielo está garantida com esse ponto. Que ótimo, muito bom. Legal. Robinson, agora indo para a sua fala sobre o futuro e também conectando com essa pergunta do Fabiano, mas eu já te lanço também uma anotação que eu fiz aqui a respeito da nossa conversa, que eu achei bem legal você trazer nesse momento, que é esse conceito de cultura que a empresa que a Magalu possui, né? A Magazine Luiza trabalha, e isso é muito verdadeiro, de trabalhar como uma plataforma digital com pontos físicos, mas sem esquecer do calor humano, e esse meio que um lema para os projetos que surgem internamente, e o quanto essa questão do humano ela nos conecta com o futuro e com a sustentabilidade do que a gente está fazendo de maneira geral, né? Então, eu queria trazer essa fala, porque eu achei bem bacana esse ponto que você trouxe na nossa conversa de warm-up, para você trazer também sobre a sua perspectiva sobre o futuro. Legal, perfeito. Essa questão de valores culturais e éticos da empresa é algo que é muito presente, né? E isso, como eu comentei, contagia, né, positivamente os colaboradores, e acho que a gente vai se envolvendo em relação a isso. Em relação ao futuro, eu penso que é impossível prever o futuro, porque o futuro tem um fator que é muito bacana, que é o acaso. Então, a gente pode seguir todas as, né, as tendências, mas aí no meio tem um terremoto, no meio tem um assassinato de um político, no meio tem, né, uma empresa que tem um mau resultado, e isso esculhamba com a bolsa. Então, a gente tateia, né? A gente vai tateando pelo o futuro, tentando entender aí alguns sinais. Mas a previsão, né, exceção da mãe de Ná, é um pouco mais complexa. Mas o estágio, por exemplo, que eu vejo hoje que as empresas estão chegando e que também o Magazine Luiza está chegando, já sinaliza fatores, até corroborando o que a Natasha comentou. Soluções digitais já estão presentes, né? Já estavam de conversas online, já havia jogos, agora eles são imprescindíveis para os negócios. Sim. E para as relações entre as pessoas. Então, quando a gente fala assim que um dos objetivos da empresa era ajudar a digitalizar o Brasil, né, isso se passa, inclusive, por oferecer criar uma operadora de telefonia chamada Maga Mais, que a compra que a pessoa faz numa loja pode virar gigas para ela continuar navegando na internet, né? Sim. Isso passa, por exemplo, digitalização do Brasil passa por fazer negociações comerciais com fabricantes, né, para que a gente consiga ter bons preços na venda de smartphones. Então, são vários pontos na cadeia, né, que vão se conectando aí dentro desse propósito. E tem uma outra fala que é muito importante, muito séria dentro da empresa, que é conceder a muitos aquilo que é privilégio de poucos. Né? E por que eu quero dizer isso? Quando o Fabiano falou sobre bancarização, o Magazine Luiza já tem alguns anos uma das suas empresas do grupo, que é a Luiza Cred. E já fornece, por exemplo, um cartão de crédito para pessoas que, mesmo que elas não tenham conta de banco. Né? Então, oferece soluções de crediários na loja. Com o cartão do banco, você pode parcelar até 24 vezes. Então, são vários pontos, né, que ajudam aí a dar acesso a muitos aquilo que até então seria privilégio de poucos. Então, isso é algo que, para o presente, já existe, está sendo potencializado, né? E agora, em termos de soluções financeiras e bancarização, não necessariamente bancarização, mas acesso a meios de pagamento. No final do ano passado, né, foi tornado público o Magalu Pay, que é uma solução também financeira do Magazine Luiza, que vai estar totalmente integrado ao próprio aplicativo e as transações que em loja e no e-commerce. Começamos já com uma estratégia de oferecer cashback, né, para numa determinada seleção de produtos. Então, se o cliente faz uma compra, ele tem ali, né, parte do dinheiro de volta, que ele pode ir juntando, ele também pode fazer depósitos e transferências para essa conta Magalu Pay. Então, a gente está
indo para esse caminho de viabilizar outras formas de pagamento, inclusive digitais, e tornando a muitos aquilo que é privilégio de poucos. E essa frase que você citou, né, que quando a gente descreve o que é o Magalu, né, tem essa fala de que somos uma plataforma digital com pontos físicos e calor humano. Então, esses 3 pilares são muito fundamentais, né? Digital, porque sim, precisamos ter ferramentas que atendam, que vão mais longe, né, do que os nossos pés, mas o ponto físico ainda é importante porque a gente quer ter o olho no olho. E esse ponto físico hoje é loja, né, uma loja grande, uma loja média ou uma loja virtual, mas pode ser um ponto físico à distância, né, como a gente já tem o mobile vendas remoto. E o calor humano, porque a gente sabe que os humanos interagem melhor com humanos, né? Claro, alguns mais com os cachorrinhos e com os gatos, mas nós somos seres sociais, né? Então temos essa importância do calor humano é fundamental enquanto pensar soluções, né? Então, ser uma plataforma digital com pontos físicos, onde for necessário, né? E também e sempre mantendo o calor humano, né? Esse aqui é o grande... Legal. Que é o nosso mote. Legal. Luciano, chegando nos nossos minutinhos finais, aí temos mais Vamos lá. um minutinho só para a gente concluir. Bom, eu acho, né, eu sinto, né, que bom, complementando aí o que foi falado, a questão do futuro, né, eu acho que o acaso, né, ele é uma frase aí do Pasteur, né, o acaso só favorece a mente preparada, né? Eu acho que é bem isso, né? A gente tem aí um futuro que ele é completamente incerto, né? Tem como você ter modelos, né? Imaginar cenários, e é isso que a gente tem que fazer. Existem ferramentas muito boas para se fazer isso, né? Agora, do ponto de vista humano, né, o que eu percebo, e eu acho que é uma tendência, pode ter gente que sinta de uma outra maneira, mas eu acho que, naturalmente, a gente vai ter um mundo mais ligado à sustentabilidade, no sentido de usar melhor os recursos, né? Acho que a experiência que a gente teve, está tendo e tem, né, nesse momento, ela está demonstrando que um monte de coisa pode ser feita de uma outra maneira, né? E essa maneira pode ser muito mais responsável, né? Desde viagens completamente inúteis numa ponte aérea, queimando combustível loucamente para falar a mesma coisa que você já falou, né? Quem não passou por isso já, né? De se deslocar, ir para outro, né? E realmente ser uma coisa que era completamente protocolar, né? Acho que é uma possibilidade de aprendizado, né? E o aprendizado ele só vem quando a pessoa está aberta a isso, né? Por mais que a gente ache que isso vai ser geral, mas acho que é uma experiência tão forte e tão única que realmente severa, né, para muita gente, que isso vai ter uma decorrência. Do ponto de vista de negócio, do ponto de vista educacional, né, o que a gente tem nesse momento, como eu disse, são 10 anos em um, né? Então, tudo que a gente está testando, tudo que a gente está pondo para rodar como no mercado e como processo educacional, de treinamento, de experiência, é muito rápida a resposta. Eu acho que o mundo ele se tornou uma plataforma de prototipagem única. O que não está alinhado com a necessidade, que não está gerando valor, não demora 6 meses para descobrir. Demora um dia, né? Ou nem isso. E acho que isso é muito interessante, porque a visão das pessoas sobre inovação era muito vaga, né? Muita confusão do que é invenção, do que é inovação, do que é... Mas essa urgência tipo traz um direcionamento, né? De novo, né, os limites, né, para qualquer pessoa que tem uma experiência em projeto ou
profissional que é assim, a hora que você realmente começa a configurar os limites, seja de prazo, seja de possibilidade, de orçamento, é quando o desenho começa a se formar, né? Então, acho que é isso. E realmente eu vejo isso acontecer. Eu tenho a sorte de trabalhar em muitas indústrias distintas, e o que eu vejo é realmente um aproveitamento mais inteligente do que já existe. E, obviamente, esse é o processo da invenção e, naturalmente, a invenção pode virar uma inovação. Legal. Gente, aquela máxima popular que o papo bom é aquele que dá vontade de continuar, né? Acho que vale também para os tempos das soluções digitais de interação. A gente passou super rápido, voando aqui 1 hora, né? E muita informação e muita vontade também de continuar falando sobre esse tema. Eu queria agradecer muito a presença da Natasha, né? Enfim, a Cielo, que ela está representando, em toda a área de design, de inovação, que compartilhou com a gente toda essa experiência. A Cielo é uma parceira do IED, né? A gente tem nessas atividades acadêmicas aí pensado soluções para poder integrar. Da mesma forma, o Robinson, que já é nosso professor, né? Também está aqui brindando a gente com toda essa visão, esse conhecimento, que é super bacana, profundo, e ao mesmo tempo extremamente humano, né? Já recebi uns recados aqui, nossa, o Robson ele tem realmente um calor, né, especial de fala, e isso é legal perceber, né, que alguém que trabalha com tecnologia traz esse tipo de motivação e de entrega no primeiro impacto, né? Luciano, grande parceiro já há bastante tempo, né? Tem atuado, né, como professor desde 2010, pelo menos, né, Luciano? E a gente tem trabalhado... Desde 2006, meu caro. 2006, então, perdão, desculpa a gafe. Mas, enfim, ele tem nos ajudado a desenhar soluções digitais também aqui a partir do Centro de Inovação do IED, tem sido nosso, enfim, trazendo a sua experiência internacional. Então, 3 parceiros bem queridos. Temos mais algumas perguntas aqui no chat. Eu me comprometo em direcionar essas perguntas para os participantes, para que eles possam responder também, a gente, enfim, conseguir atender quem está participando. Novamente agradecer e reforçar o convite para esse segundo bloco que começa daqui a 5 minutos, que é justamente o bloco que vai explorar esse gancho que o Luciano, né, acabou rememorando aí do acaso favorece a mente preparada, né? Então, que tipo de hábitos, que tipo de conhecimento, o que essa experiência e essa nova necessidade de fazer curadoria de conteúdo traz para a gente preparar a nossa mente, tá certo? Então, super obrigado mais uma vez e convido quem está participando no YouTube a aguardar nossos 5 minutos para a gente, né, trocar aqui os participantes e dar sequência na conversa. Muito obrigado, Natasha, Robinson, o Luciano quase aplaudiu, também tive vontade aqui de aplaudir. E, mais uma vez, muito obrigado. Excelente. Obrigada. Obrigado. Obrigado.